Olá a todos, hoje é dia 16 de novembro de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as principais notícias da semana. Eu mudei a data do vídeo, estou publicando aqui no sábado, porque amanhã, dia 17, nós teremos manifestação aí em várias cidades do Brasil com a pauta específica do impeachment do ministro Gilmar Mendes. Qual é o motivo, A gente sabe que o Gilmar Mendes ele foi o artífice da nova votação no Supremo Tribunal Federal que acabou com a prisão a partir da segunda instância, do julgamento do colegiado de segunda instância. E é claro que por esse motivo o Lula ficou livre, o Zé Dirceu, toda a camarilha ali do PT que estava envolvida diretamente com o esquema de corrupção, vários outros indiciados na Lava Jato, indiciados não, que já tinham sido condenados pela Operação Lava Jato, então estão livres. Mas não só isso, eu vi a notícia essa semana de que criminosos comuns também já começam a ser soltos. Então tem um caso, por exemplo, de um cidadão, acho que foi no Paraná o que aconteceu, um cidadão chamado Alessandro Meneghel, que assassinou em 2002 uma outra pessoa, numa discussão de bar, alguma coisa assim, o crime fútil, e ele havia sido condenado em primeira e segunda instância. Com a decisão do Supremo, bastou que ele recorresse e conseguiu aí um alvará de soltura que foi expedido agora no dia 13. Então, para vocês terem uma ideia da abrangência e da irresponsabilidade do Supremo Tribunal Federal, que ao agir para libertar os corruptos, acabou também servindo para transformar o Brasil no país da impunidade. Então, por isso aí, a manifestação do dia 17, eu estarei aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, parece que é de manhã, teremos manifestação em Brasília, em Belo Horizonte, enfim, várias cidades do Brasil. É importante que essas manifestações sejam grandes, que todos compareçam, como forma, inclusive, de pressionar o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, para que ele encaminhe o processo de impeachment. Porque existem vários processos de impeachment do Gilmar Mendes parado no Senado. E eles dependem de que o presidente do Senado, essa é uma das prerrogativas do presidente, encaminhe o processo, dê seguimento ao processo. Ele pode segurar. Então nós devemos pressionar o Davi Alcolumbre para que ele coloque o processo para andar, para que crie a comissão, para que haja o efetivo processo e que a discussão vá para o Senado para votação. Então esse é o objetivo. E por que o Gilmar Mendes? É exatamente por aquilo que eu falei. Ele foi o artífice da rediscussão da votação da prisão em segunda instância. E para continuar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é preciso dizer, o Supremo Tribunal Federal está fora de controle. Notícias da Folha de São Paulo, essa semana, o presidente do Senado, Dias Toffoli, ele conseguiu, a partir de uma decisão dele próprio, que o Banco Central liberasse para ele, para consulta dele, os dados de mais de 600 mil pessoas, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, que de alguma maneira estavam sendo investigadas pelo antigo COAF. A pergunta é, por que um ministro do Supremo Tribunal Federal quer ter acesso aos dados de 600 mil pessoas, pessoas físicas e jurídicas, empresas e cidadãos? São 412 mil cidadãos e 186 mil empresas. Ou seja, o que ele quer? Ele quer dominar o Brasil? Ele quer ter acesso? Ele quer montar dossiês? Ele quer saber quem estava sendo investigado? Ele quer saber quem faz o quê? Essa não é uma função do ministro do Supremo. Vamos lembrar, deixar claro, a Suprema Corte, o nosso Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Tem como função específica a defesa da nossa Constituição. Só que, infelizmente, eles acabaram tendo um poder exagerado. Em boa medida,
pela omissão do Senado e pelos presidentes que indicaram ministros que não podiam fazer parte dessa corte, não tinham estatuto para isso, e não foram indicados para isso, foram indicados para defender presidentes e ex-presidentes. Né? Vamos lembrar que o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso e o Dias Toffoli pela Dilma. Não precisa dizer mais nada. Né? Então a situação é muito grave porque o Supremo se acha realmente o dono do Brasil. Então talvez daí a importância maior da manifestação de amanhã, para que a gente possa dar um basta, mostrar, olha, vocês não podem fazer o que querem. Isso aqui ainda é uma democracia. Nós não podemos viver sob a batuta da ditadura do judiciário. Daqui a pouco qualquer cidadão que falar qualquer coisa, por exemplo, isso que eu estou fazendo agora de criticar o Supremo, pode me dar cadeia. Porque os ministros do Supremo se acham absolutamente intocáveis. E o Senado Federal, que é o responsável constitucionalmente para poder barrar essa atitude, esse excesso do Supremo, tem se mostrado incapaz de fazê-lo. Seja por omissão dos próprios senadores, claro que não são todos, existem alguns senadores que estão batalhando ativamente para barrar essa situação, senadores que estão aí dispostos a votar o impeachment, só que precisa do Davi Alcolumbre autorizar. Então nossa situação é, por um lado, muito difícil, porque infelizmente os mecanismos jurídicos que nós temos dependem da vontade dos políticos, no sentido de barrar o que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal, e isso quem pode fazer é o Senado. Mas os nossos senadores ainda não conseguiram ter força suficiente, pelo menos os senadores que honram o cargo não têm tido força suficiente para poder agir. Então, por isso, daí a importância da manifestação de amanhã, que seja uma manifestação grande. Acho que todo cidadão brasileiro deve sair de casa, deve protestar, deve inclusive mandar e-mail para os senadores para exigir que eles tomem posição. Não só a posição de votar, mas posição pública. Eles precisam ir à tribuna, eles precisam falar, eles precisam mostrar para a população de que lado eles estão. E é necessário criticar, colocar um basta no que o Supremo está fazendo. Insisto novamente, né, eu estou antecipando o vídeo um dia para que a gente possa todos estarmos lá no dia amanhã, dia 17, cada cidade, cada estado vai marcar o seu lugar de tradição, de manifestação. Aqui em São Paulo se faz as manifestações na Avenida Paulista. Eu convido a todos que realmente participem das manifestações, porque somente com a pressão popular é que nós vamos conseguir barrar esse abuso do Supremo Tribunal Federal. A impressão que se tem é que eles realmente perderam a noção da realidade. Então eu vou ficando por aqui, quis fazer esse vídeo bem breve e com eixo na convocação para amanhã. Vamos fazer uma grande manifestação contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal, que tem como mote fundamental o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.